Dia 82, segundo Reis, capítulo 12 ao capítulo 15. No capítulo 12 mostra a história do rei Joás. Ele fez o que o Senhor aprova, só não conseguiu eliminar totalmente os altares idólatras, onde o povo queimava incenso e oferecia sacrifícios. Joás determina aos sacerdotes que recolhessem a prata e com ela fizessem a reforma do templo. Contudo, no 23º ano do seu reinado, a reforma ainda não estava pronta e ele chama o sacerdote Joiada e os demais sacerdotes para saber por que ainda não fizeram os reparos no templo. Então Joás diz para não recolherem mais prata com seus tesoureiros e que deixassem para a reforma. E com isso fez uma caixa com um furo na tampa e colocou do lado do altar do Senhor, e ali colocavam toda a prata trazida ao templo. Com esse recurso, pagavam todos os que trabalhavam na reforma do templo, como o carpinteiro e os construtores, e a prata era usada para comprar material para a reforma do templo. A prata era exclusiva para esse tipo de serviço, e não havia prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade. Hazael, rei da Síria, atacou Gate e conquistou, e depois decidiu atacar Jerusalém. Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados, como Josafá, Jeorão, Acasias, e os que ele mesmo havia consagrado, e todo o ouro encontrado no depósito do templo do Senhor e do palácio real, e enviou tudo a Hazael, rei da Síria, que assim desistiu de atacar Jerusalém. 2 oficiais de Joás assassinaram ele, sendo eles Josabade e Jeozabade. Joás reinou 40 anos em Jerusalém. O capítulo 13 mostra o reinado de Jeoacás, rei de Israel. Sucedeu seu pai Jeú, reinou 17 anos e fez o que o Senhor reprova, e com isso a ira do Senhor se acendeu e por um longo tempo deixou Israel sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Jeoacás então busca o favor do Senhor, que o atendeu e o enviou um libertador para Israel, que escapou do rei da Síria, porém o povo continuava com as mesmas práticas idólatras. Seu filho Jeoás foi seu sucessor e fez também o que o Senhor reprova, e reinou 16 anos. Nessa época Eliseu estava doente, com a doença a qual ele morreria, e Jeoás foi até Eliseu, e este lhe disse para pegar um arco e algumas flechas. Mandou atirar uma flecha para o lado leste, e assim ele fez. Eliseu colocou as mãos sobre as dele e disse: "Essa é a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus." Em seguida, mandou ele pegar as flechas e golpear o chão. O rei golpeou 3 vezes. E Eliseu disse que ele deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, e ele teria vencido a Síria por completo. Mas agora, ele só iria vencer a Síria 3 vezes. Na sequência, Eliseu morreu e é sepultado. E certo dia, as tropas moabitas invadindo Israel, enquanto estavam sepultando um homem, quando viram os soldados, jogaram o corpo às pressas no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Hazael, rei da Síria, morre e Ben-Hadad foi seu sucessor. Jeoás vence 3 vezes Ben-Hadad, como Eliseu havia dito, e conquista as cidades que Hazael havia tomado. O sucessor de Jeoás foi Jeroboão. No capítulo 14, nós vemos agora Amazias assumindo o trono de Judá, e ele fez o que o Senhor aprova. Foi como seu pai Joás, contudo os altares não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e queimar incenso a outros deuses. Quando o reino estava sob o seu pleno controle, mandou executar os oficiais que mataram seu pai. Ele derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá. Com isso, ele achou que estava forte e chamou Israel para a luta. Jeoás, rei de Israel, manda ele ficar em casa. Amazias não lhe deu ouvido e foi enfrentar Israel. Então, Judá perde o combate e seus soldados fogem para suas casas. Jeoás capturou Amazias, foi a Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade. Se apoderou de todo o ouro, prata, todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e no palácio real. Fez também reféns e voltou para Samaria. Amazias foi vítima de uma conspiração em Jerusalém, então ele fugiu para a cidade de Laques, mas perseguiram até lá e o mataram. Então Judá proclamou Azarias como rei, e este tinha 16 anos e era filho de Amazias. Jeroboão, filho de Jeoás, assumiu Israel e foi rei por 41 anos, e fez o que o Senhor reprova. Jeroboão recuperou Damasco e Amate, porque Deus disse que não apagaria o nome de Israel debaixo do céu, libertou o povo pela mão de Jeroboão. Ele morre e seu sucessor foi seu filho Zacarias. No capítulo 15, Azarias assume o reino de Judá, reinou 52 anos e fez o que o Senhor aprova, mas foi como seu pai, não derrubou os altares idólatras. O Senhor o feriu com lepra e ele foi leproso até o dia da sua morte. Morou numa casa separada e Jotão, seu filho, tomou conta do palácio e governava o povo. Este foi seu sucessor. Zacarias, no reino do norte, fez o que o Senhor reprova, reinou 6 meses, e Salum conspirou contra Zacarias e o matou na frente do povo. E foi Salum seu sucessor. E assim se cumpre a palavra do Senhor a Jeú, que disse que os descendentes dele só ocupariam o trono por 4 gerações. Salum reinou em Israel e reinou por 1 mês. Então Menahem foi até Samaria, o matou e assumiu o trono. Reinou 10 anos e fez o que o Senhor reprova. Pul
rei da Síria, invadiu o país e Menahem lhe deu 35 toneladas de prata para se manter no trono. Todos os homens de posse tiveram que contribuir com 600 gramas de prata ao rei da Síria, e assim ele interrompeu a invasão. Menahem morre e seu filho Pecaías assume o trono em seu lugar. Este fez o que o Senhor reprova e reinou 2 anos. Pecaías foi assassinado por um dos seus principais oficiais, cujo nome era Peca, que matou Pecaías na cidadela do Palácio Real em Samaria. Peca reinou 20 anos em Israel e fez o que o Senhor reprova. Com isso, perdeu várias cidades que estavam sob o seu domínio. Oséias conspirou e matou Peca e assumiu o trono. Jotão, rei de Judá, fez o que o Senhor aprova, reinou por 16 anos em Jerusalém, mas não derrubou os altares idólatras. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor, e naqueles dias Deus começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, contra Judá. Peca morreu e seu filho Acás lhe sucedeu. Se você gostou desse capítulo, curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e até a próxima.